me vê, eu não te vejo. Encostou de costas. Eu vou te posicionar aqui, Rô. Vem mais pro ladinho, mais pro ladinho. Aqui, como você tá? Tô feliz. Muito. Se eu ficar aqui, você aparece? Já viu muita gente? Já. Que bênção é poder estar aqui, Pai, de mão dada com me segurar, chorar, porque é muita alegria. Oh, Jesus, King, most wonderful, do qualquer renowned, though sweetness most ineffable, in whom our joys we are found. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu vou te amar e a cada despedida eu vou te amar desesperadamente. Eu sei que vou te amar em cada verso meu será pra te dizer. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu poderia acordar sem teu olhar de sono, sem teu lábio que é dono, mas eu não quero, eu não quero. Eu poderia encantar qualquer outro par de ouvidos, não te ter aqui comigo, mas eu não quero. Eu poderia acordar sem teu olhar de sono, sem teu lábio
sentir sem conseguir provar, sem entregar e repartir. Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar, o amor que vive em mim, vem visitar, sorrir, vem colorir, solar, vem esquentar e repartir. O convite do silêncio exibe em cada olhar. Saber como fazer pra ter um jeito meu de lhe mostrar. Achei vendo em você. Quero agradecer por hoje aqui te receber e nele consagrarmos nossa união. Foi Deus que mandou você pra mim, pra unidos seguirmos até o fim. Louvado, agradeço, aleluia. A minha alma se acendeu
Agora sim, bom dia a todos. É em nome da Roberta e do Rubens que eu saúdo a todos. E digo a todos aqui que a gente se reúne hoje para celebrar a união de vocês dois. E que essa união, do modo como a gente crê, é a declaração pública diante das famílias, dos amigos de vocês, que vocês entregam a vida um para o outro. Mas também sei que da parte de vocês é um ato de fé, que vem aqui pedir para Deus, Deus faz de nós uma só carne. E é pedindo pela presença desse Deus hoje aqui que eu convido a todos a orar comigo nesse momento. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus da criação, a gente se reúne aqui para celebrar hoje a união no matrimônio do Rubens e da Roberta, com corações cheios de alegria, porque a gente vivencia hoje, Deus, aquilo que no teu coração está nos propósitos da tua criação, que um homem deixe pai e mãe, una-se às suas mulheres, e os dois assim sejam por ti feitos uma só carne. Então, Deus, é a tua presença aqui que nos importa, é o teu agir aqui, Deus, que faz aquilo que vai mudar a vida dos dois, é teu ato sobrenatural nesse dia, do que a gente carece, e a gente celebra então essa cerimônia, Senhor Deus, em tua presença, e assim pede pela tua bênção e pela tua condução, em nome de Jesus Cristo, amém. Eu sei que vocês dois vêm aqui hoje numa condição de quem não chegou até esse ponto, ciente de uma realização pessoal, como se vocês tivessem conquistado algo, mas vocês vêm aqui humildemente celebrar o que Deus fez na vida de vocês, e por isso eu sei que o coração de vocês hoje está cheio de gratidão, e de celebração, e de adoração, e a gente tem exatamente onde derramar tudo isso, são nos louvores ao nosso Deus. Por isso nesse momento todos nós vamos juntos adorar a Deus, e que vocês derramem diante de Deus toda a gratidão que vocês têm por estar aqui hoje. Jesus, a ti me achego com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho esse pobre pecador. Boa é tua vontade de um onisciente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, que a pureza de tua glória venha a mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, ando sobre a terra. Sejas tu meu pensamento ao dormir ou acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim, pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é
majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, em tua glória e esplendor, teu é todo domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Rubens, Roberta, chegamos aqui. Eu e o Rubens, a gente brincou aqui na cerimônia, eu brinquei com ele dizendo, será que ela vem? Mas hoje não é o dia do será, hoje é o dia da certeza, da confirmação, daquilo que tanto foi uma caminhada de vocês até o dia de hoje, para selar uma união para o resto da vida. É o dia da certeza, de passar o resto da vida um do lado do outro. E para começar a meditação que eu trouxe para vocês aqui, para quem está aqui presente, eu quero citar uma frase de um autor antigo chamado Gilbert Chesterton, e ele escreve num mundo ainda mais tradicional que o nosso, mas já meio confuso e tentando acertar as coisas no seu tempo. Chesterton faz a seguinte afirmação, ele diz: a coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. No contexto em que ele vivia, com certeza Chesterton estava falando a respeito do casamento e da vida comum do lar. E é incrível mesmo alguém olhar para isso que é tão comum e chamar de extraordinário. Porque se você for até as montanhas do Tibete, no lugar mais escondido daqueles cantinhos do mundo, você vai encontrar lá um homem comum, uma mulher comum, vivendo a sua vida comum com seus filhos. E se você dali saltar para um grande centro cultural, populacional, você vai lá no meio encontrar um homem comum, lutando pela sua família comum, uma mulher comum, lutando pelo seu lar comum, criando seus filhos. E isso é uma realidade por todo o mundo. Se você for para tribos nômades, a grande cidade de Tóquio, se você for para os bolsões de pobreza ou para o Vale do Silício, você vai encontrar em todos esses lugares um homem comum, uma mulher comum e seus filhos comuns. Então o que Chesterton vê como extraordinário não pode ser na raridade da gente encontrar algo assim, mas ao invés da raridade, esse comum de tantos e tantos e tantos, Chesterton quer dizer pra gente que existe uma beleza ali, algo extraordinário ali naquilo que a gente chama de vida comum. Se a gente for pensar no casamento em si, no que é esse relacionamento, eu costumo dizer que de todas as experiências humanas possíveis com aquilo que Deus criou, nada é mais incrível do que o casamento. Pode pegar qualquer coisa, dedique sua vida a levar um homem ao espaço, morra por isso, e você não vai encontrar algo tão incrível ali como o casamento. Faça revoluções na arte, na ciência, ganhe um Nobel por isso, e você não vai encontrar as maravilhas que você encontra no casamento.
Seja o primeiro a descobrir um novo lugar nesse mundo. Navegue todos os mares, dê a volta ao mundo. Faça qualquer coisa possível para um ser humano fazer com a criação que Deus nos deu. E nada vai ser tão incrível como tudo aquilo que o casamento vai fazer com vocês. Nenhum relacionamento vai levar para vocês a lugares mais lindos. Nenhum compromisso vai ser tão exigente. Nenhuma outra experiência humana vai dar tanto e cobrar tanto de vocês. De tudo que Deus criou para a gente desfrutar na sua criação. O casamento é a experiência humana mais incrível. Isso talvez já respondesse ao que Chesterton está querendo dizer quando ele fala do extraordinário nessa vida comum. Mas Chesterton também é um profundo conhecedor das Escrituras, então eu sei que ele quer dizer mais do que isso. E se você pegar nas próprias Escrituras, você encontra descrições muito parecidas com isso. Quando, por exemplo, o apóstolo Pedro escreve aos homens dizendo: homens, vivam a vida comum do lar. Quando diz para as mulheres: sejam boas esposas e amem seus maridos. Olhando para esse lugar comum da vida diária e dizendo: isso é muito importante para Deus. Tanto que Pedro diz que se você não viver a vida comum do lar, suas orações são interrompidas. É como se Deus falasse: cuide dela primeiro, antes de vir falar comigo. E se você não se dedicar a amar seu marido e ser uma boa dona de casa, provendo um lar acolhedor para eles, Deus diz que a palavra é envergonhada. Para Deus a vida comum é muito, muito importante. E talvez isso já respondesse Chesterton. Mas eu ainda acho que tem mais. Por que será que Deus dá tanto valor assim ao casamento? Por que Ele acha esse relacionamento o relacionamento mais valoroso de todos? E eu creio que a gente encontra essa resposta em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos, devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. O vento é um certo adversário aqui. Esse texto revela aquilo que é o mais extraordinário no casamento. Aliás, é mais do que extraordinário. Ele revela algo glorioso no casamento. O texto fala a respeito de papéis que homens e mulheres devem exercer no casamento. Mas ao invés de pensando sobre a vida comum, sobre o casamento, sobre o dia a dia, o apóstolo se preocupar em escrever uma lista de tarefas, 10 coisas que vão te fazer feliz, os 5 caminhos para a felicidade conjugal, as 10 palavras proibidas para um amor romântico. Ele não pensa em nada disso, ele dá 2 instruções, uma para a mulher e uma para o marido. Seja submissa ao seu marido, morra pela sua esposa. E ao fazer isso, o apóstolo Paulo explica da onde ele está tirando essa ideia. Porque ele diz nesse texto que havia um mistério.
algo que não era revelado até então, mas agora estava sendo por Deus revelado, que esse relacionamento de um casamento entre um homem e uma mulher ia ser representante na criação, demonstrador na criação da própria obra de Cristo para salvar a sua igreja. E então, de certa forma, a vida comum do lar pode ser um espelho da obra de amor de Deus pela salvação dos homens. Agora, para que a gente entenda claramente o que esse texto diz, é preciso que se entenda o que é essa obra de Cristo, então. A palavra resume essa obra de Cristo ao Evangelho. E é por meio do Evangelho que a gente entende o que esse texto quer dizer quando diz que Jesus se entregou pela sua igreja. Sei que vocês dois são conhecedores do Evangelho, sei que vocês dois fazem parte da igreja de Cristo, e por isso eu quero pedir licença a vocês para conversar um pouco com a plateia e juntos a gente entender quem é essa igreja a que Cristo se refere. Segundo as Escrituras, igreja não é um prédio. Segundo as Escrituras, a igreja não é uma denominação específica. Segundo as Escrituras, a igreja é o grupo de pessoas que em todos os tempos e eras, em todas as nações e povos, um dia reconheceram a sua necessidade do perdão de Deus. Então, quero que todos saibam que a Bíblia é muito clara, muito honesta em falar a respeito da miséria humana. E essa miséria nos é comum a todos. Todos somos pecadores, todos somos culpados, todos somos indesculpáveis. E essa é a condição humana que nos é comum. A Bíblia diz claramente: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Talvez você ache essas palavras um pouco desconfortáveis para serem ditas num casamento, mas talvez elas sejam desconfortáveis porque elas são muito honestas sobre a nossa própria vida. Considere quantas mágoas e ofensas fazem parte da sua história. Quantas coisas escondidas você já fez. Use o próprio casamento como uma avaliação da sua vida. Quantas vezes você fez exatamente o oposto do que prometeu? Você foi rude, grosseiro, egoísta. Você mentiu, procurou jeitos de ferir justamente quem prometeu mais amar. Ainda olhando para essa nossa necessidade, seja honesto, assim como a Bíblia é honesta. Considere quanto egoísmo, orgulho, falsidade, imoralidade podem estar presentes na sua vida. E talvez, dos piores de todos os pecados, a arrogância de dizer: eu sou bom, eu sou melhor que todos os outros. A Bíblia conta que tudo isso só demonstra a nossa miséria. E eu digo isso a vocês não para te ofender, no sentido de você ficar magoado comigo. Eu digo isso para te explicar quem é essa noiva que Cristo amou. São todos aqueles que contra Deus pecaram e carecem da glória de Deus. Então, sim, em parte, o que significa fazer parte da noiva de Cristo, a igreja, é ser alguém que reconhece sua própria miséria, aquilo que nos é comum nesse sentido. Mas não para por aí. Aqueles que fazem parte da noiva de Cristo são os que, reconhecendo a sua necessidade, encontram em Cristo Jesus a satisfação do perdão dos seus pecados e da transformação da sua vida. A Bíblia também é honesta em nos dizer qual é a resposta de Deus ao pecado. A resposta de Deus ao pecado é a sua justiça. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. E é assim que Deus justamente pune todos aqueles que pecaram. Mas a Bíblia também nos conta de um ato de amor. O ato de amor do Deus Filho, Jesus Cristo. Se fazer carne, viver entre nós. Viver
uma vida como a nossa, nesse mundo, a vida comum desse mundo. Mas com uma grande diferença, ele não pecou. A Bíblia conta que Jesus veio ao mundo como um rei que deixou seu trono para se fazer servo de todos. E que o servir a todos significava um caminho de morte, uma morte por amor. E então, em sua jornada, nesse mundo, o Deus Filho segue rumo à cruz. Segue rumo ao injusto madeiro que lhe foi destinado, por homens que o julgaram com injustiça e o condenaram, aquilo que pecadores fazem quando o Filho de Deus se apresenta diante deles. Jesus, na cruz, está dando a sua vida em um ato de amor sacrificial pela sua noiva, a igreja. Ali, ele está pagando o preço dos pecados cometidos contra Deus, comprando o perdão por meio do seu sangue, para que todo aquele que um dia nele cresce, recebesse o perdão e a salvação. E assim, ao ouvir da obra de Cristo, o perdão dos pecados na cruz, a dívida paga pela sua morte, alguém encontra nessa morte a resposta à sua carência, a resposta à sua necessidade. E essa necessidade então é satisfeita não porque você conquistou, mas por aquilo que o Filho de Deus veio fazer por você. E você encontra o perdão, a reconciliação com Deus. Esse que olha para a cruz, arrependido dos seus pecados, deseja entregar a sua vida a Cristo. E ele entrega, dizendo: Senhor, perdão pelos meus pecados. Creio na tua salvação por mim. Agora sou teu, me entrego aos teus cuidados, Senhor da minha vida. Essa é a atitude que faz alguém ser parte da igreja, parte da noiva de Cristo, por quem ele morreu. Agora veja como a história da salvação e a história do casamento se unem. E hoje a gente se encontra aqui para celebrar um novo relacionamento entre o Rubens e a Roberta. Hoje eles fazem uma aliança de casamento. Mas parte do desejo deles eu sei, que é nesse dia em que o relacionamento deles é transformado para uma relação de casamento, que talvez alguém aqui, entendendo a obra de Cristo por cada pecador, oferecendo a cada pecador a oportunidade de salvação, hoje aqui nesse dia, seja o dia de você. 3 considerações sobre o Evangelho e sobre a vida comum que vocês vão viver a partir de hoje. A primeira consideração sobre o Evangelho, que deve marcar a vida de vocês, é que assim como o Evangelho fala de um amor sacrificial, que o amor sacrificial seja uma marca do dia a dia de vocês. Isso significa palavras difíceis às vezes, como renúncia, abnegação, abrir mão, se doar. E o que você está deixando nesse amor sacrificial é aquilo que você carrega talvez de mais importante, as suas vontades, os seus desejos, o seu querer. E um amor sacrificial é como o de Cristo, que abre mão do seu próprio bem-estar, da sua própria integridade, dizendo: eu estou aqui para fazer o que for preciso pelo seu bem. Eu estou disposto até a morrer por você. Pense quantos casamentos não foram destruídos porque ao invés de um amor sacrificial eles foram marcados por um amor egoísta. Um amor que dizia: eu me amo e me ame assim como eu me amo. E então o casamento é marcado pelas exigências desse amor, pelas formas como eu devo ser amado, pelas formas como eu devo ser conquistado, exigências, padrões. Mas o amor sacrificial é aquele amor que tira o foco de si mesmo, coloca no outro para dizer: é por você que eu vou viver. Que o amor sacrificial de Cristo, que deixou o céu, abriu mão de seu lugar de glória para se doar
numa cruz e morrer nessa cruz por vocês seja exemplificado no dia a dia, pelas pessoas reconhecerem que existe um amor sacrificial de um para com o outro. Isso significa, especialmente para você, Rubens, que sua entrega de vida pela Roberta significa de fato estar disposto até a entregar sua vida física, se assim for preciso. Mas é muito raro um ato desse ser necessário. É mais comum que você precise fazer esse ato dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, dizendo: não eu, mas o bem dela. Não eu, mas o bem dela. Para você, Roberta, o amor sacrificial de Cristo também é exemplar. Porque assim como ele abre mão de quem ele é para se doar, para morrer em benefício dos outros, você tem um chamado no casamento de um amor sacrificial que vai parecer muito claro para as pessoas quando virem que você abre mão de desejos, de preferências, de exigências para se entregar aos cuidados do Rubens, abrindo mão do amor egoísta por um amor sacrificial que se entrega a esses cuidados. Amem de forma sacrificial. Mas existe uma segunda marca dessa cruz, que pode ser demonstrada a esse mundo, vivida por vocês, e assim o Evangelho ser visível na vida de vocês. Cristo, esse Deus Todo-Poderoso, esse Rei que tem o seu trono de majestade e glória, abriu mão de quem ele era para se fazer servo de todos. Ele que era o maior se fez o mais humilde. Ele que era o mais glorioso se fez o menor, tomando atitudes necessárias pelo bem do outro. Ele abriu mão de direitos, ele abriu mão de posição, ele abriu mão de exigências, ele abriu mão de qualquer justiça que fosse feita em benefício dele. Isso é um servo. Alguém que não tem direitos, alguém que não tem como exigir justiça, alguém que não pode esperar nada em retribuição àquilo que faz. Esse é o amor de Jesus, um amor servil. E esse é o amor que deve marcar o relacionamento de vocês. Acho que o jeito mais fácil de vocês visualizarem isso é ter em foco isso, o bem do outro. Como eu sirvo, como eu me comporto, como eu convivo nessa vida comum do lar, de tal modo que está na minha mira, no meu objetivo, o bem do outro. E aqui vocês precisam ter um grande cuidado, porque o bem da Roberta não são as exigências da Roberta, não é aquilo que ela quer ser satisfeita. O bem do Rubens não é exatamente o que ele pode exigir de você. O bem da Roberta e o bem do Rubens é aquilo que Deus diz que é o bem para vocês. Então, para ser servos um do outro, vocês precisam conhecer a vontade de Deus um para o outro e ser aquele que se põe a serviço de Deus dentro do casamento de vocês, dizendo: Deus, usa os momentos ministeriais que a gente vai ter de cuidado um do outro, e em meio a situações difíceis, em meio a críticas que possam existir, em meio a disputas e conflitos, que nesses momentos eu não me coloque como um adversário do meu cônjuge, mas eu me coloque como um servo do meu cônjuge, dizendo: Senhor, me usa como um servo teu desse amor a que eu me entreguei. Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se maridos não se sentassem na posição de um rei, dizendo: quero ser agradado? Quantos casamentos poderiam ter sido salvos se as mulheres não se colocassem num lugar de exigências que precisam ser supridas constantemente, mas dizendo: como eu sirvo nesse lugar? Na vida comum que vocês vão viver, algo extraordinário pode existir ali. E o extraordinário é o amor de servo que vocês podem ter um pelo outro. E a terceira marca da cruz, que eu entendo tem que ser vivida por vocês para demonstração do Evangelho, para toda a sua família, seus amigos, todos os seus queridos, tem dois lados. O que vocês precisam viver dia a dia na vida comum do lar é uma atitude de reconciliação por meio do perdão. Em primeiro lugar, essa reconciliação por meio do perdão diz respeito ao relacionamento de vocês com o próprio Deus, com o próprio Criador.
A obra de Cristo na cruz é suficiente para nos perdoar de todos os pecados, nos dá a pureza, nos dá a santidade, nos dá a justiça que Deus nos imputa uma única vez. Mas Deus também, a partir do momento que alguém se entrega ao Evangelho, começa um processo de transformação na sua vida, que ainda não nos fez perfeitos como Ele é perfeito, santo como Ele é santo, justo como Ele é justo, e por isso ainda há marcas do pecado em nossa vida, e que vão aparecer na vida comum do lar. A primeira atitude que vocês devem ter, quando ainda essa carne, essa miséria for demonstrada entre vocês, a primeira atitude é entender que isso, antes de todas as coisas, é contra Deus. E é do perdão dele que mais uma vez vocês precisam, buscando na cruz, não para mais uma vez serem salvos, mas para serem constantemente purificados de todo o pecado. Tenha uma atitude constante de buscar em Deus a reconciliação desse relacionamento maior, do teu Deus Salvador da tua vida, do teu Deus Salvador da tua vida, e estando sempre em paz com esse Deus. Que o perdão, então, visando a reconciliação, seja uma marca também do relacionamento entre vocês. Ofensas podem existir, numa pressa para sair na hora, num corredor entre o banheiro e a cozinha, alguém pode ser rude um com o outro. Talvez o convívio e a vida comum, se tornando mais comum, façam ser demonstradas áreas falhas do nosso caráter. Não deixem que nada disso impeça de vocês estarem sempre prontos e dispostos a perdoar um ao outro, tendo sempre um relacionamento restaurado. 3 marcas da cruz que vocês devem levar para o seu casamento, para que ele seja de fato uma demonstração do Evangelho a esse mundo. Um amor sacrificial, um amor de um servo e o perdão sempre pronto a ser dado. O perdão, assim como vocês receberam, ser fácil de ser dado um ao outro. Esses são meus desejos para o casamento de vocês. E para celebrar, então, esse casamento, essa união, a gente passa agora a consumação dessa aliança por meio dos votos que vocês fazem um com o outro. E eu vou pedir agora a entrada das alianças, para que aquelas que portam as alianças, que representam essa união, venham aqui à frente. Votos que vocês vão fazer hoje vão carregar essas marcas de um amor sacrificial, um amor servil, um amor perdoador. E cremos que nesse momento em que vocês empenham a palavra de vocês diante dos mais queridos amigos que vocês têm, da família de vocês, e essa união, ela é sobrenatural, porque é feita por Deus. E por isso, esses anéis devem representar para vocês a constante lembrança de que aconteça o que acontecer na vida, passem pelo que passarem, vivam o que viverem, vocês têm um testemunho sempre presente ao alcance de vocês,
de que Deus os uniu. E que Deus uniu, o homem não tem poder para separar. Por isso eu quero convidar a vocês e a todos a orarmos por essa aliança que vai ser realizada agora. Estendam suas mãos aqui para os anéis, porque eles representam algo maior. Não é para o anel, para o objeto ter alguma bênção especial. A gente vai pedir a bênção sobre aquilo que eles representam, a união de vocês. Senhor Deus, a gente quer pedir e invocar teu nome nesse momento, para que a tua majestosa obra sobrenatural, maravilhosa, de fazer de dois um só, de fazer dessa união aquilo que para ti é inviolável. Deus, que nesse momento o Senhor mova teu Santo Espírito no meio de nós, para fazer do Rubens e da Roberta um só. E a gente pede, Deus, que por toda a vida deles, os anéis que aqui estão diante de nós, representem sempre uma aliança, que vai lembrar a eles do empenho da palavra, das promessas que fizeram, mas além disso, vai sempre lembrar a eles do ato de fé que pede a ti, Senhor, toda a provisão, toda a capacidade, toda a sabedoria para viver essas promessas, esses votos que eles vão fazer agora. A gente pede assim pela tua bênção, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu, Rubens Brown, recebo você, Roberta, como minha recebo você, esposa, Roberta, como minha esposa, para doar minha vida em amor sacrificial, para doar minha vida em amor sacrificial, para ser um servo, não buscando meus próprios interesses, mas o teu bem, e estando sempre pronto e disposto a buscar a reconciliação do nosso relacionamento pelo perdão, assim como fui por Deus perdoado. Prometo ser fiel, amá-la e respeitá-la, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Oh, minha linda, da nossa casinha onde escrevo meus votos, com uma vista do nosso quarto que é muito bela. Obrigado, Gilmar. Mas essa cena tá incompleta, porque falta você. Sei muito bem por onde começar a te descrever, desde o dia em que te conheci no GP lá em casa. A Rô é alguém que ama a Deus acima de tudo. Teu coração transborda de amor por Deus. E como admiro isso em você, linda. Nossa caminhada foi muito intensa. Momentos difíceis, momentos incríveis. Mas eu não mudaria nada. Pois através de tudo isso, Deus nos guiou e uniu cada vez mais. A obra que Deus realiza na minha vida através de você é digna de louvor a Ele. Sou extremamente grato a Deus e louvo cada dia a Ele pela sua vida. Cada detalhe Ele planejou. Hoje marca o início de uma nova família que Deus criou e eu, como marido, tenho a responsabilidade de ser o cabeça. Por isso, eu prometo, Rô, te amar como Cristo amou a igreja, abrindo mão de minha vida em favor da sua, me sacrificar para o seu bem, te perdoar como Deus nos perdoou através de Cristo, fazer de Jesus o centro de nosso casamento e o que mais amamos em nossas vidas, mais do que amamos um ao outro. Prometo ter a responsabilidade de trazer diante de Deus em oração as súplicas e agradecimentos de nossa família. Prometo trazer os ensinamentos de Deus e compartilhá-los para que sejamos santificados e que nós cresçamos na imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Provendo o sustento e te protegendo tanto fisicamente como espiritualmente. Prometo te levar diante de Deus como alguém mais santo e mais parecido com Cristo do que você é hoje. Farei disso meu objetivo diário,
Mas eu preciso admitir, Rô, em tudo isso que eu te prometi, eu vou falhar. Eu vou pecar contra Deus e contra você. Admito que sou completamente incapaz de cumprir com esses votos. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Porque é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e você que me capacita a cumprir com esses votos. Declaro total falência de confiar em mim e declaro total dependência de Deus e sua graça para me capacitar ao papel de marido. E prometo, Rô, que quando eu confiar em mim, eu vou falhar. Mas então eu vou pedir perdão, me arrepender e voltar a confiar em Deus. Eu te amo muito. Amor da minha vida. Eu estou ansioso pelo caminho que Deus tem guardado para o resto de nossas vidas juntos. Eu, Roberta Luiz Andrade Maziero, me entrego aos teus cuidados, Rubens, como meu esposo. me entrego aos seus cuidados, Rubens, como meu esposo, Para doar minha vida em amor sacrificial. para ser uma serva, Não buscando os meus próprios interesses, mas o seu bem, estando sempre pronta e disposta a buscar a reconciliação do nosso relacionamento pelo perdão, assim como fui por Deus perdoada. prometo ser fiel a você, Amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Pastor, teólogo e com dom de ensino. Esse era o homem que meu coração desejava. Acreditava cegamente que era isso que Deus tinha para minha vida, mas quão tola eu estava. Mal sabia que na verdade era amor próprio usando uma máscara de amor verdadeiro. Graças a Deus que os planos dele são muito maiores e melhores que os meus e que ele tem a verdadeira sabedoria. Músico e com dom de serviço você chegou. De início eu estava muito confusa com o que Deus queria, já que várias pessoas e meu próprio irmão falavam tanto de você. Ouvia sobre o respeito que você tinha com as mulheres, como era trabalhador, como servia na igreja, como era um amigo fiel, mas eu, pessoalmente, não tinha noção do que era seu coração. Admito que eu estava resistente a te conhecer melhor, e algumas das nossas madrinhas sabem disso. Porque eu sempre acreditei que Deus tinha algo diferente para mim. Até que nosso Salvador Jesus entendeu que era hora de abrir os meus olhos orgulhosos. Resolvi te conhecer aos poucos e Deus foi me transformando aos poucos. Eu não tinha noção do que Ele faria na minha vida através da sua. Eu, que me achava tão humilde, percebi o orgulho espiritual que eu tinha. Eu, que me achava tão forte, percebi quão fraca eu era. Eu, que me achava tão sábia, percebi que tinha desejos e pensamentos egoístas e pecava imensamente ao atribuir isso à vontade de Deus, quando na verdade não se passava da minha própria vontade. Em fevereiro de 2019, antes de eu te conhecer, eu escrevi em um caderno a seguinte frase: eu penso se é verdade mesmo que Deus surpreende as nossas expectativas se esperamos nele de todo o coração. E você, meu amor, é a prova de que Jesus nos dá muito além do que pedimos e esperamos. Sabe qual foi a maior lição que eu aprendi quando você entrou na minha vida? De que Deus nos dá o que Ele sabe que precisamos para nos tornar mais parecidos com Ele, e não o que achamos que precisamos, porque nossa sabedoria é pequena. Se não fosse por Ele, eu não estaria me casando com o homem mais incrível para mim, porque através de você eu tenho sido extremamente santificada. Você, meu amor, foi o cuidado materializado de Cristo quando eu estava doente. Você foi a paciência materializada de Cristo quando o nosso relacionamento passou por inúmeras provações. Você foi a misericórdia e graça materializada de Cristo quando perdoou meu passado e hoje escolhe me perdoar pelos meus erros do futuro.
Você foi e é o amor materializado de Cristo que hoje escolhe me amar até que Jesus volte. Você foi um ensinamento gigantesco de que a santificação é um processo. Diferentemente do que eu queria, você não veio pronto quando eu te conheci. E agradeci imensamente a Deus por isso, porque assim aprendi a ter a humildade necessária para reconhecer que quem faz a obra é Deus e na hora que Ele quer. Você veio como instrumento do Senhor para quebrar toda a minha autossuficiência e me fazer reconhecer quão dependente eu sou dele, para tudo e para sempre. Você sabe o medo e trauma que eu tinha em relação a namoro. E mesmo assim me acolheu, lidou com paciência e agiu com muita honestidade, tirando todo o medo que eu sentia. Através de suas atitudes sinceras e piedosas, minha confiança em ti só foi crescendo. Nosso amor não é nada perfeito, não se iludam. Mas servimos juntos a um Deus que é perfeito e nos capacita a lutar em busca dos acertos. Há 7 anos atrás eu entreguei minha vida para Jesus e prometi a Ele que obedeceria a sua palavra. E é por conta disso que diante do nosso Deus, familiares e amigos, eu prometo me lembrar diariamente o quanto Jesus te ama para assim te amar de forma verdadeira, sacrificial e voltada para ti. Prometo te enxergar como Ele te enxerga. Prometo te honrar e respeitar. Prometo ter paciência, ser bondosa e misericordiosa com suas falhas. Me comprometo a ser sua auxiliadora em todos os segundos de nossas vidas, buscando sempre apontar o caminho que nosso Deus espera que tomemos, com muito temor e amor a Ele. Prometo orar todos os dias por todas as áreas da sua vida. Prometo ser sua fiel amiga e conselheira. Prometo fazer do nosso lar um ambiente de paz. Prometo viver com você até que a morte nos separe ou Jesus venha. Prometo sempre buscar enxergar as situações difíceis que enfrentaremos como ministério e graça do Senhor. Prometo pensar que as coisas que me irritam em você, na verdade, foram pensadas em detalhes por um Deus criativo e assim louvar a Ele pela sua criação. Prometo agir fielmente nas pequenas coisas para que você possa confiar em mim nas grandes. Eu sei que sozinha eu não vou conseguir cumprir 1% do que eu estou te prometendo e inúmeras vezes falharei. Mas eu prometo clamar diariamente ao Espírito Santo por capacitação e graça, pois sem Ele eu não posso nada. Eu quero me esforçar para te amar como Jesus te ama, porque Ele é a única fonte do verdadeiro amor altruísta. Hoje sei que te amo porque Ele nos amou primeiro. Você é o amor da minha vida e o bem mais precioso que Jesus me deu depois da minha salvação. Eu sei que foi Ele que me deu você e que isso é a resposta de anos de oração. Não só minha, mas de muitos que estão aqui. Hoje eu me alegro porque Ele ouviu meu clamor. Agradeço imensamente, Jesus, por não ter me dado alguém que eu queria anos atrás, pois quando eu te conheci, eu entendi o que eu realmente precisava e hoje eu entendo que é o que eu realmente quero. Quero você. Eu quero você para sempre. Que Deus me ajude a demonstrar diariamente quão precioso você é para mim a partir de hoje em que nos tornamos uma só carne. Eu te amo para sempre. Ich liebe dich, mein Schwarz. Não sei se deu certo, mas... Eu convido a todos a gente orar mais uma vez, agora pedindo a bênção de Deus sobre essa nova família de Rubens e Roberta Brown. Ore comigo mais uma vez. Senhor Jesus, a gente pede que tuas misericórdias, tua graça e teu amor sejam derramadas, Deus, na vida do Rubens e da Roberta, como essa nova família que se inicia aqui. Deus, esses votos foram feitos diante de ti, Jesus, e são um ato de fé deles pedindo a tua graça, a tua capacitação. Então vem habitar nesse lar, Cristo, para ser a tua presença, a diferença que faz dos dois um testemunho vivo do Evangelho para esse mundo. Juntos aqui a gente clama por esse casamento, na tua presença, Jesus. Amém. Amém. Diante dos compromissos que vocês fizeram um com o outro, na fé de que Deus os une como um só hoje, Rubens pode beijar sua esposa.